No município dos Navegantes, em Benguela, cresce a adesão dos cidadãos ao processo de atualização do registro eleitoral. Diariamente, o balcão único de atendimento ao público atende mais de 500 pessoas numa demonstração de forte participação cívica da população, especialmente a juventude. O BOAP dos Navegantes continua a registrar elevada afluência de cidadãos interessados em atualizar os seus dados no registro eleitoral oficioso. Entre eles estão Rufino Chicolupe e Sérgio Chiteta, dois jovens residentes no município que responderam ao apelo das autoridades e deslocaram-se ao balcão para cumprir mais um dever de cidadania. Os dois destacam a rapidez e a organização do atendimento, garantindo que o processo foi concluído em menos de 5 minutos. É um dever que nos chama a um direito que será 2027. Então não queríamos aguardar até os últimos dias. Estamos aqui com o maior prazer para podermos cumprir esse procedimento. Está feito, está aqui. Vamos apelar aos demais que apareçam em massa, não espere que o último dia seja o dia de estar aqui. Como jovem, eu tinha que fazer isso de uma forma geral, para passar este exemplo para os demais jovens, que venham cá cumprir o seu dever de cidadania. À semelhança destes jovens, centenas de cidadãos procuram diariamente o BOAP dos Navegantes para proceder à atualização dos seus dados eleitorais, reforçando o compromisso com o exercício da cidadania e a participação nos futuros processos eleitorais. Teve uma iniciativa sobre a atualização dos documentos que foram publicados, então foi por isso que eu estou aqui. Há um ano me tornei maior de idade, sendo uma cidadã angolana, me senti nos meus direitos e vim até aqui. Vim cumprir o direito de cidadã, numa vez que sou mais uma cidadã angolana. Vim cumprir com os deveres de tratar o meu cartão eleitoral. De acordo com uma nota do Gabinete Provincial dos Registros e Modernização Administrativa de Benguela, o Balcão dos Navegantes realiza em média mais de 500 atendimentos por dia, números que refletem a crescente mobilização da população para a regularização do seu registro eleitoral. As autoridades reiteram o apelo para que todos os cidadãos abrangidos pelo processo se dirijam aos balcões de atendimento, de modo a garantir a atualização atempada dos seus dados no registro eleitoral oficioso. O governador do Kwanza Norte quer maior presença dos cidadãos nos BOAP instalados na província. Por isso, reuniu com as autoridades tradicionais, entidades religiosas e outros atores da sociedade, onde lançou um apelo à mobilização. Um evento que tem por objetivo atualizar a base de dados dos cidadãos maiores de idade para efeitos eleitorais. Como cidadão angolano, na verdade nós queremos uma Angola mais democrática, de modo que possamos todos contribuir para o desenvolvimento e crescimento dessa nação angolana. Na sede do governo provincial, um encontro com as autoridades tradicionais, entidades religiosas e outros atores da sociedade para maior mobilização aos BOAP instalados na província. Na verdade foi um encontro maravilhoso. Eu trouxe como sugestão as seguintes sugestões, em que naquilo que foi abordado em ser realizado um culto ecumênico, durante este mesmo culto ecumênico, eu sugeri que fosse colocado um posto no lado de fora do recinto onde estará passando o culto ecumênico, a fim de facilitar o processo do registro eleitoral de cada cidadão ou fiel que estiver a participar nesse mesmo culto ecumênico. Como já temos dito, que a democracia não é para um grupo restrito de pessoas, é participação de todas as forças políticas, de todos os cidadãos maiores de 18 anos. Isso é muito importante porque temos que nos registrar e posteriormente vêm as eleições para cada um de nós conseguir fazer a sua escolha. O BOAP, instalado no município de Cazengo, recebe todos os dias centenas de cidadãos vindos de diferentes pontos desendalatando.
Até agora, já são 10 postos instalados na província. A população tem aderido de forma natural. Temos registrado muitas enchentes nos postos Boapes e estamos a olhar para este processo com a serenidade que ele se impõe e a obrigatoriedade do seu cumprimento. Nós, dentro deste processo, sabemos que para a atualização de dados do registro eleitoral pode ser por 2 vias, pode ser por via do cartão de eleitor e também pode ser por via do bilhete de identidade. Mas para isso é necessário que as pessoas compreendam realmente a natureza e a importância destes processos que aqui acabo de mencionar, tanto o processo do registro eleitoral oficioso, como a questão do tratamento do bilhete de identidade, fazendo face das questões que aqui já fiz menção. Os Boape, nos municípios de Kazengo, Cambambe, Lucala, Ambaca e Golungo Alto, são os que registram maior presença de cidadãos, segundo o diretor dos registros e modernização administrativa. Todos nós contamos, Angola chama por ti. A vice-presidente da República recebeu hoje os membros da família Taquer, acompanhados pelo conselheiro do Turismo do Estado da Virgínia e pelo responsável pela geminação de Virgínia à província de Malange. No encontro foram analisadas iniciativas de cooperação nos domínios da educação, ensino superior e turismo. Já são regulares as viagens para Angola desta família, descendente dos primeiros africanos de origem angolana, levados como escravos para a Virgínia, Estados Unidos da América, em 1619. Esta é a 6ª vez. 25 membros da família Taquer regressam às origens para, mais uma vez, tomarem contacto com a terra dos seus ancestrais, depois das visitas a Massangano, na província do Kwanza Norte, e as quedas de Calandula, em Malange. Esta quinta-feira foram ao encontro da vice-presidente da República, Esperança da Costa, apresentar cumprimentos de cortesia e informar sobre a implementação de projetos nos domínios da educação e ensino superior. We talked about collaborating with educational opportunities. Nós abordamos muitos assuntos, muitos deles tocaram sobretudo a área da colaboração em várias áreas, como no ensino superior, em particular no tudo que é ciências, tecnologias, engenharia e matemáticas. Falamos também da possibilidade de implementarmos programas de colaboração com a Universidade de Hampton, em Virgínia. Falamos também da grande biodiversidade que existe em Angola para efeitos de turismo. Falamos também da possibilidade de troca de currículos de professores universitários na área da história, para que possamos aprender mais uns dos outros. Os 5 membros desta delegação, onde se destacaram os Taquers, estavam acompanhados do conselheiro do Turismo do Estado da Virgínia e da responsável do acordo de geminação entre a Virgínia e a província de Malange. A delegação realçou, diante da vice-presidente da República, as potencialidades turísticas de Angola e as oportunidades de negócio que podem resultar disso. We have our mayor from our city. Devo dizer que nós temos vários tipos de colaboração com outras cidades pelo mundo fora. A grande diferença aqui é que não é a mesma emoção, digamos, quando vamos a Angola comparado às outras cidades. E fazer isto com a família Toga ao lado é algo mesmo de bem diferente. Portanto, no âmbito deste acordo vamos multiplicar e incentivar cada vez mais as trocas entre o governador da província de Malange e o governo também da Virgínia, para explorar cada vez mais estas possibilidades de turismo que há entre os dois espaços.
and the Tuckers' involvement. O Estado da Virgínia pretende inaugurar em agosto deste ano um memorial em homenagem a António e Isabel, primeiros africanos nascidos em Angola, levados como escravos para os Estados Unidos da América. A delegação endereçou à vice-presidente da República um convite para estar presente na cerimónia enquadrada nas celebrações dos 250 anos de independência dos Estados Unidos da América. The memorial is of Angolans. É um memorial dedicado a angolanos that had names. Que tem nomes. Anthony, Isabella, Antônio e Isabela and William. E William. Baby William. O filho deles. Beginning in August, those Portanto, a partir do dia 29 de agosto, eles vão estar nas costas da Virgínia, trazer a energia, a resiliência que nós temos testemunhado desde que nós viemos aqui a Angola, que é própria do caráter do povo angolano. As descobertas através da história, cultura e viagens da família Tucker representam uma janela de oportunidades para transformar as potencialidades turísticas em produtos vendíveis, admitiu o secretário de Estado para o Turismo, que também esteve na audiência. O nosso objetivo é retirar cada vez maiores benefícios para o país, aumentar o alcance, o número de pessoas que vêm para um tipo de tour desta natureza e aproveitar, como foi aqui referenciado, estabelecer um conjunto de relações com o Estado da Virgínia, de onde eles são origem e que apoia intensamente toda essa iniciativa, no sentido de facilitar a geminação da cidade de Malange com Hamptons, que já aconteceu. É uma relação que já começa a se consolidar e que nós queremos aumentar o alcance, aproveitar a projeção que isso nos permite e dinamizar aqui o turismo da ancestralidade, que costuma ter cada vez mais tração nos últimos anos. Para os Tuckers, honrar a memória dos antepassados angolanos da linhagem do antigo Reino do Ndongo e áreas próximas da província do Kwanza Norte, vai continuar a motivar a família na identificação de mais projetos que possam contribuir para o desenvolvimento do país. Sem apertos de mão, mas com decisões de peso para o futuro da cooperação regional, à distância, os parlamentos dos Estados-membros da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos voltaram a reunir-se por videoconferência para garantir que os desafios da região não fiquem reféns da crise sanitária da RDC. O Fórum aprovou o orçamento da organização. A ameaça do vírus ébola adiou o encontro presencial previsto para Kinshasa, mas não travou o trabalho da diplomacia parlamentar. Em sessão extraordinária por videoconferência, os representantes dos parlamentos da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos reuniram-se para assegurar a continuidade da organização, no momento em que a região enfrenta desafios simultâneos de segurança, saúde pública e desenvolvimento. É neste espírito que hoje nos reunimos em formato virtual para dar continuidade ao mandato que nos foi confiado pelos nossos parlamentos e reafirmar, com sentido de responsabilidade coletiva, o nosso compromisso inabalável com os objetivos que norteiam este importante fórum regional. No centro da reunião esteve a aprovação do orçamento do Fórum, um instrumento considerado essencial para manter em funcionamento a instituição e financiar iniciativas de promoção da paz, da estabilidade, da boa governação e da integração regional. O presidente do Fórum, Adão de Almeida, aproveitou a ocasião para alertar para a necessidade de os parlamentos honrarem os seus compromissos financeiros e apelou ao reforço das parcerias com organizações internacionais capazes de ampliar a capacidade de resposta da instituição. A situação financeira do Fórum depende, em larga medida, do pagamento regular das contribuições estatutárias por parte dos parlamentos membros. Todavia, importa igualmente sublinhar que a plena eficácia do nosso mandato coletivo requer o envolvimento e o compromisso continuado de todos os seus membros, nomeadamente no cumprimento atempado das suas obrigações financeiras. Paralelamente ao esforço de regularização das contribuições estatutárias,
considero igualmente indispensável que o Secretariado-Geral intensifique a sua estratégia de mobilização de recursos junto dos parceiros internacionais de desenvolvimento. Mais do que aprovar um orçamento, a sessão extraordinária procurou garantir os meios necessários para que o Fórum continue a promover a paz, a estabilidade, a boa governação e a integração na região dos Grandes Lagos. No momento em que o Sudão continua mergulhado num conflito devastador e a República Democrática do Congo enfrenta em simultâneo desafios de segurança e uma emergência sanitária, o Fórum voltou a defender o diálogo e a diplomacia parlamentar como caminhos para a estabilidade. Tony Lena, Carlos Lino, TPA, Assembleia Nacional. E seguimos para o intervalo. Até já. O telejornal está de regresso. O SIC apresentou um cidadão de 36 anos que está a ser acusado de vandalizar 5 torres de média e alta tensão das empresas ENDE e RNT. O material vandalizado estava a servir para fazer camas, cadeiras e outros artigos domésticos. Tido como suspeito da prática do crime de vandalização de bens e serviços públicos, consubstanciado no facto de se ter retirado 36 cantoneiras de sustentações da torre de alta tensão e de média tensão pertencentes às empresas ENDE e RNT. Portanto, os nossos operacionais levaram a cabo um trabalho intenso de inteligência criminal que permitiu então identificar o autor do crime e, consequentemente, foi emitido o competente mandado de detenção, bem como revista a busca e apreensão, que culminou então com a detenção do mesmo. Portanto, ainda diligências continuam no sentido de se determinar as reais motivações dessa ação praticada por esse indivíduo, onde parte das cantoneiras o mesmo terá confeccionado camas do tipo casal para benefícios próprios. Nessa altura, segundo o contacto mantido com as empresas em referências, foi feito um trabalho nas referidas torres e não correm qualquer perigo de queda. Vamos deixar aqui a mensagem aos cidadãos a pautarem por uma conduta exemplar, a absterem-se de práticas ilícitas. Como vem, nós temos sido implacáveis contra esses cidadãos que insistem nessas práticas. Mais de 13 mil litros de combustível, 290 cidadãos em situação migratória ilegal, 50 motorizadas, 3 caminhões e 28 supostas pedras de diamante foram apreendidas durante a Operação Limpeza, desencadeada pela polícia nos municípios do Dundo, Mussung e Chitato, na província da Lunda Norte. Esses meios foram apreendidos, uma vez que foram utilizados na circulação de produtos petrolíferos para o contrabando a nível das nossas fronteiras e não só, e também de outros resultados, como é o caso da apreensão de 3 veículos implicados no transporte de material ferroso e também no transporte de mercadoria não manifestada no momento da transição para o outro lado da fronteira. Cerca de 290 cidadãos estrangeiros da República Democrática do Congo que foram detidos, interpelados, detidos e repatriados ao país de origem através das nossas fronteiras no âmbito da mesma operação, sem descurar igualmente a apreensão de 28 supostas pedras de diamantes e 23.560 mil dólares, bem como diversos meios utilizados na atividade de tráfico ilícito de diamantes. As autoridades sanitárias do Bengo já trabalham na identificação das causas das mortes de garimpeiros no município de Bulatumba. Nesta altura, os técnicos recolhem as amostras da água que é consumida nos locais de garimpo. O jornalista Paulino Mendes acompanha os trabalhos da Comissão Multissetorial que foi criada pelo governo do Bengo. O percurso até o local do garimpo começa de carro, pela mata adentro.
Só viaturas todo-terreno suportam o mau estado da via. Neste percurso a pé não se exige tração, mas equilíbrio e muita força nos pés. O corpo parece desequilibrar, mas o desejo de chegar ao local é maior. Há que segurar onde for possível. Cair, jamais. A marcha continua até começarem a aparecer os primeiros sinais do rio. Para a equipa médica, é um ponto de recolha de amostras laboratoriais. A zona de exploração artesanal de ouro em Lumbige foi um dos pontos da tragédia que mobilizou as autoridades da província do Bengo. E finalmente, ao fim de 2 horas, chegamos aqui ao ponto do garimpo. Como vemos, são as tendas, é aqui onde passam a noite, junto ao rio, a escassos metros do rio. Há aqui o comércio, é uma zona de comércio, tem bens pessoais, alimentação e também tem aqui alguns produtos que serão comercializados ou que são comercializados aos garimpeiros. Tem aqui uma senhora, está na latrina. Isto é uma latrina. Isto é uma latrina que foi montada, Paulo. Esta é uma latrina. É aqui onde é que fazem as suas necessidades, maiores e menores. Está tudo bem? Diz o teu nome. O teu nome. Não fazer isso. Ela não aceita falar. Tu és daqui, do Bulatumba? Não. Não é? A cebola, a genguba, até cosméticos. Suspeita-se que as vítimas tenham consumido água contaminada com substâncias ainda por se identificar. Daí este trabalho de sensibilização. Também distribuição de a certeza, que são os comprimidos para tratamento de água, e naturalmente temos aqui a uns 5 quilômetros daqui um posto de reidratação estabelecido, onde também qualquer pessoa desta área que tenha algum sintoma ou alguma situação que requer ajuda dos técnicos de saúde, portanto, poderá recorrer a esta tenda que aí está instalada. Quanto ao número de mortos e de doentes, o responsável do Gabinete Provincial da Saúde no Bengo respondeu. Bom, houve registro de 2 mortes que saíram, segundo o relato aqui das pessoas que estão neste local, que se chama Bananeira, portanto, faleceram 2 cidadãos registrados no Hospital Geral do Bulatumba. Portanto, foi durante a caminhada e o outro faleceu no hospital. Este mercado já foi muito frequentado. Hoje encontra-se vazio. Anda a ficar boa aqui, mas não tem mais pessoas. Ficamos assim para que tem negócio, não só anda a vir vender. Agora aqui não tem mais clientes, todos já fugiu. Os membros da Comissão Multissetorial, composta por técnicos dos setores da saúde, proteção civil e bombeiros, Serviço de Investigação Criminal e outras entidades, efetuaram o levantamento necessário, apesar de se tratar da primeira zona de trabalho. Entretanto, na margem do rio, os trabalhos de garimpo de ambos os lados entre as províncias do Bengo e a do Kwanza Norte, no município de Ngongembo, não param. Se tiver boa sorte, pode fazer 2 semanas, regressa. Se caso quer, depois regressa mais de novo. Com a nossa presença, muitos garimpeiros colocaram-se em fuga. O trabalho foi interrompido com a presença do pessoal da saúde e também a Polícia Nacional. Portanto, o trabalho é feito aqui dia e noite por dezenas de cidadãos provenientes de várias partes do país. Paulo Sebastião, Gilberto da Fonseca e Paulino Mendes, no Bulatumba, província do Bengo. E o Mochico Leste conta atualmente com 6 projetos mineiros que desenvolvem trabalhos de prospecção e de pesquisa de recursos minerais, numa altura em que o setor continua condicionado por limitações infraestruturais consideradas essenciais para o crescimento daquela região.
Os projetos em curso incidem na pesquisa de cobre associado ao cobalto e níquel, bem como de outros metais básicos. O trabalho de prospecção geralmente é um trabalho que requer tempo e paciência. Requer tempo e paciência significa que nós estamos a falar de entre 4, 5, 6, até mesmo 10 anos e muitas vezes mais. Foi citado aqui um exemplo que tem a ver com a Sociedade Mineira do Cobre no ISO, que demorou cerca de 20 anos. Nós esperamos não ter tanto esse tempo de espera, mas é um trabalho que requer paciência. Tem que se fazer o estudo de viabilidade técnica, económica, financeira e ambiental também. Só depois desse estudo de viabilidade, portanto, os dados agora serão parametrizados para estudo de viabilidade, só depois disso é que se vai ver se de facto vale a pena investir para a produção ou não. A Anglo América deu início à fase de mobilização para trabalhos de prospecção no Mochico Leste. O balanço nós podemos considerá-lo positivo porque nós tivemos 2 objetivos. Primeiro, verificar as atividades da empresa Anglo América no terreno, a sua sinergia com a população local também, e por outro lado a apresentação das valências do nosso setor, falo do setor mineiro e do setor petrolífero. A informação foi vinculada durante a apresentação do Plano de Desenvolvimento do Setor Mineiro e Petrolífero no Mochico Leste. Pelo menos 8 pessoas morreram já na Europa por causa da onda de calor que atinge o continente. As temperaturas extremas provocaram o encerramento de escolas, o cancelamento de atividades ao ar livre e, no caso da França, até ao encerramento da Torre Eiffel. Em Espanha, para além do calor, o país enfrenta incêndios florestais. Por cá, a queda acentuada das temperaturas, principalmente na província da Huila, está a levar ao aumento dos atendimentos nos hospitais locais devido a casos associados ao frio. É que, apesar dos apelos das autoridades para o reforço das medidas de proteção, ainda se registram situações de pessoas que circulam expostas às baixas temperaturas, agravando o risco de complicações de saúde. O frio voltou a mostrar a sua força na Huila. Nas primeiras horas da manhã, a cidade do Lubango desperta em volta por um ambiente gelado que obriga os cidadãos a mudarem hábitos e reforçar a proteção contra as baixas temperaturas. Pelas ruas, o cenário fala por si. Mas, enquanto muitos procuram proteger-se, outros continuam a ignorar os riscos. É imperioso que usemos, nem que nos agasalhemos mais um pouco para evitar as doenças. Os hospitais começaram a sentir o peso desta realidade. No Hospital Pediátrico do Lubango, aumentam casos de crianças com problemas respiratórios agravados pelo frio. Nós vamos recebendo muitas crianças com doenças respiratórias agudas. Só para ver, praticamente por dia, nós acreditamos, nós temos uma média de 20 a 25 crianças a ser atendidas aqui com problema respiratório. Entre preocupação e esperança, as mães que acompanham os seus filhos deixam um conselho a quem ainda subestima os efeitos das baixas temperaturas. O que devemos fazer não só agasalhar os nossos bebês, mas sim cuidá-los, levar mesmo ao hospital para que os médicos façam a parte deles. E nós, como mamás e avós, devemos cuidar, agasalhar os nossos bebês. A princípio, as crianças devem ser bem agasalhadas, não é? Para evitar de apanhar o frio, continuar com as medidas, sobretudo para os mais pequenos, aqueles que têm menos de 9 meses ou 6 meses, o aleitamento materno, não é? Que também continua a ser um dos métodos muito eficaz. Do Hospital Pediátrico ao Materno Infantil, aqui a preocupação ganha outra dimensão. As mulheres grávidas também enfrentam riscos acrescidos durante o período de frio. Estão muito ligadas a fatores respiratórios, né? E também a gripes comuns, catarro comum,
Mas nós estamos a fazer de tudo nas nossas consultas de alto risco para indicar às grávidas qual é a melhor forma de se protegerem durante este clima, esta temporada fria. Hospitais da Huila enfrentam aumento de casos associados às baixas temperaturas. E vamos ver como vai ficar o tempo nas próximas 24 horas. E seguimos para o segundo e último intervalo. Até já. O telejornal está de regresso para a última parte. Nas últimas 24 horas, a polícia desmantelou 5 áreas de garimpo em Bulatumba, na província do Bengo, e em relação às amostras que foram retiradas de água para saber o que estará de facto na causa da morte de alguns dos cidadãos que se encontravam nesta área de garimpo. Agora estamos a aguardar por resultados. O telejornal segue agora até Bulatumba ao encontro do Paulino Mendes. É para lá onde seguimos agora. Paulino, muito boa noite. Estás em Bulatumba, é de facto uma região e de Bulatumba, a sede municipal, até ao local onde há estas zonas de garimpo que foram praticamente desmanteladas, são ainda uns bons quilómetros. Quais são as informações que nos podes trazer de atualização à matéria que vimos há pouco no telejornal? Boa noite, Ernesto e telespectador. De facto, o que podemos avançar nesta altura é que, de facto, tal como fizeste muito bem referência, foram desativadas 5 áreas de garimpo. Portanto, são áreas que já no passado tinham sido desativadas pela Polícia Nacional no quadro da Operação Fio de Ouro, mas que infelizmente regressaram às mesmas localidades. Voltando ao assunto que tem que ver com as mortes, eu estou com o diretor provincial do Gabinete de Saúde da província do Bengo. Senhor diretor, vamos olhar para as amostras que foram retiradas. Nós vimos na matéria em instantes, as amostras foram retiradas e levadas para os laboratórios. Que resultados temos nesta altura? Quais as causas das mortes e qual é o número exato de mortos? Bom, com relação às amostras, elas foram devidamente encaminhadas para o Laboratório Nacional. E naturalmente nos próximos dias nós teremos os resultados sobre a qualidade da água que é consumida, portanto, pela população que aí estava. Em relação aos óbitos, nós tivemos até agora os 2 casos registrados no hospital, mas assim, durante o trabalho que fizemos nas comunidades, tivemos também informação de mais 3 casos com a mesma sintomatologia, portanto, prefazendo 5 casos, tanto 2 intra-hospitalares e 3 extra-hospitalares. No entanto, as entrevistas que fomos fazendo aos garimpeiros também informaram de ter havido mortes que não precisaram os locais, informaram de ter havido 5 mortes, portanto, de cidadãos nacionais e estrangeiros que não foram precisados os locais onde, tanto essas mortes foram, esses cadáveres. Há enterros locais?
há enterros locais. Sim. No entanto, nesta circunstância, nós estamos a considerar os 5 casos que temos conhecimento, os outros 5 casos que ainda estamos a investigar. Muito obrigado, Sr. Diretor. Nos próximos tempos de informação vamos certamente voltar a falar sobre o assunto. Entretanto, converso com o segundo comandante da Polícia Nacional aqui na província do Bengo. Sr. Comandante, na viatura que vemos aí são cidadãos que estiveram nas zonas que foram hoje desativadas, que se encontravam na atividade de garimpo. Boa noite. Exatamente. Chamamos as zonas de Chibolos, não é? Nós continuamos com a Operação Fio de Ouro 2. Nós estamos no processo de manutenção desta operação nas áreas já desativadas, onde os garimpeiros persistem. Então estivemos por lá hoje e trouxemos esses elementos que agora estão aqui detidos e apresentamos na esquadra do Bulatumba. Quantos no caso? Nesse caso trouxemos 6 elementos, não é? Tivemos a infelicidade de um elemento ao longo do caminho meter-se em fuga. Seria importante que ele cá tivesse, mas trouxemos 6 elementos. As zonas estão totalmente desativadas. As imagens que vimos onde estivemos ontem, aquelas cabanas, aquele mercado, está tudo destruído, está tudo limpo. Tudo limpo. Nós entramos no terreno às 5 da manhã e estamos a acabar de chegar. Foi um trabalho árduo, zonas de difícil acesso, muitas montanhas, mas ainda assim desativamos, queimamos tudo que tínhamos que queimar, porque não podemos trazer nada, devido às distâncias, não é? E muitas horas de andança. Então tivemos que desativar tudo no terreno, queimar tudo que tínhamos que queimar, as famosas dragas, as motobombas e essas coisas todas foram todas queimadas e desativadas. Não há um risco de regresso, sendo que eles regressaram depois da primeira fase da operação? Eles persistem, mas tenham atenção a esta situação agora também das mortes. Já algumas zonas começam a ser desativadas. Há uma zona chamada Kikolo. Eles por si só desapareceram dali desta área porque a água está bastante empestada. Então eles preferem sair e subir para outras áreas que eles estão a denominar agora ilhas e Dubai, assim por aí à frente, onde as águas estão mais ou menos limpas. Mas se eles voltarem, nós a polícia também voltaremos já isso em cunho do processo da manutenção e segurança pública. Muito obrigado, Sr. Comandante. Portanto, está aqui passada a informação. Ernesto, de facto, as 5 áreas foram desativadas, está no processo de manutenção esta ação da polícia. Acabaram exatamente de chegar aqui à vila-sede de Bulatumba. Foi uma viagem longa, uma viagem de viatura, são 2 horas até o ponto de partida a pé, que são mais 2 horas no meio da mata até ao ponto do garimpo. Nos próximos tempos da informação, nós vamos mostrar o trabalho que foi desenvolvido hoje pela Polícia Nacional na desativação destes 5 pontos de garimpo, que, como ouvimos, os garimpeiros já não terão como regressar, porque as ações de manutenção vão continuar. Boa noite. Boa noite, Paulino Mendes, em Bulatumba, atualizando todas as informações que têm a ver com esta segunda fase da Operação Fio de Ouro, que tem como objetivo desmantelar todas estas redes de garimpo de ouro no Bengo. Boa noite e bom regresso. E a província de Benguela acolheu hoje o lançamento do programa Agrocorredores de Angola, uma iniciativa do Ministério da Agricultura e Florestas que visa transformar o setor agrícola, reforçar o sistema alimentar e impulsionar a produção comercial ao longo dos principais corredores logísticos do país. Benguela foi escolhida para o lançamento do programa Agrocorredores de Angola, um mecanismo estratégico do Executivo que pretende promover uma agricultura moderna, integrada e orientada para o mercado, reforçando a segurança alimentar e o desenvolvimento económico do país. A iniciativa tem como objetivos fortalecer o sistema alimentar nacional, apoiar os pequenos produtores, transformar a agricultura de subsistência numa produção comercial sustentável e dinamizar cadeias de valor assentes em culturas com elevado potencial de escoamento ao longo dos corredores do Lubito e de Malange. Nesta fase inicial, o corredor do Lubito foi definido como plataforma de demonstração de principal eixo da iniciativa, em função da sua infraestrutura estratégica que liga Angola à República Democrática do Congo e a Zâmbia, facilitando o acesso aos mercados regionais. Este corredor deve ser mais do que uma ferrovia e um porto.
Ele deve se tornar um corredor produtivo que conecte agricultores, cooperativas, centros de serviços, armazéns, finanças e mercados. Quando a infraestrutura está ligada à produção, criamos riqueza dentro de Angola e não apenas mercadorias que transitam pelo país. O governante destacou igualmente que a qualificação dos recursos humanos constitui um dos pilares do programa. Neste âmbito, o Instituto de Desenvolvimento Agrário assinou 2 memorandos de entendimento com a Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade José Eduardo dos Santos, no Ambo, e com o Centro Integrado de Formação e Tecnologia para reforçar a formação técnica e a transferência de conhecimentos no setor agrícola. Consideramos que Benguela reúne condições excelentes para desempenhar um papel central nesta visão transformadora que a partir de hoje se vai tornar uma realidade. Dispomos de uma grande diversidade agroecológica e o mais importante de tudo é o facto de termos uma classe empresarial agrícola em permanente crescimento. Os agricultores presentes manifestaram expectativas positivas quanto ao impacto do programa no aumento da produção, na melhoria do acesso aos mercados e na criação de novas oportunidades de rendimento para as famílias rurais. Conforme está-se a falar do corredor, está-se a abrir um caminho para a exportação dos produtos para países que não consumiam o nosso produto. Está-se a falar de cereais, da nossa fruta, de muito produto que em Angola, às vezes, há certas fases de saturação, estraga-se muito o produto. O programa Agrocorredores do Lobito conta com o apoio de parceiros internacionais, entre os quais o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento. O evento ficou igualmente marcado por um painel de debates sobre o potencial agrícola do país e terminou com a entrega de tratores, fertilizantes e outros insumos agrícolas ao Governo Provincial de Benguela, numa ação destinada a reforçar a capacidade produtiva dos agricultores da região. Todos nós contamos, Angola chama por ti. A monitorização do processo de registro eleitoral levou o Ministro da Administração do Território aos municípios do Longa e de Menongue, na província do Cubango, além de avaliar o funcionamento dos balcões únicos de atendimento ao público. O governante procedeu ao reforço dos meios logísticos com o objetivo de aumentar a eficiência e melhorar o atendimento aos cidadãos. Entre cumprimentos e saudações aos membros do governo provincial, o ritual institucional cumpriu-se naturalmente e, terminadas as honras, começou o verdadeiro caminho da missão, o balcão único de atendimento ao público do Longa, onde cada atendimento representa mais do que um serviço prestado. Nós temos numa programação geral para que no final das operações de treinamento do pessoal, recrutamento e montagem dos BUAP, termos na província do Cubango um universo de 17 BUAPs. Significa que teremos 11 BUAP em todas as sedes municipais, mais um BUAP em cada sede comunal, sendo certo que a nossa província tem 6 comunas orgânicas. Hoje em dia, nós, a cada pessoa, vir aqui para titular a bilhete dele, onde no lugar onde que está a viver, onde que vai votar. Aqui estão reunidas todas as condições técnicas e humanas para assegurar o registro e a atualização dos dados dos cidadãos maiores. Numa abordagem direta, o ministro da Administração do Território, Daniel Félix Neto, conversou com os técnicos, inteirou-se do funcionamento dos serviços e deixou recomendações precisas para a eficiência, celeridade e a qualidade no atendimento. Todos os aspectos tecnológicos estão a corresponder com aquilo que foram as expectativas deste processo, e também a adesão das populações vão ao encontro daquilo que para este
perspectivamos. E naturalmente isto dá-nos a segurança de que tudo quanto está a ser feito no Cubango, aqui na província onde estamos e nos 2 municípios que nós percorremos, dá-nos segurança de que as coisas poderão dar a sua continuidade com normalidade, sem nenhum sobressalto. Fruto da nova divisão política administrativa, o município do Longa conta com uma população estimada em 28 mil habitantes. Deste universo, a expectativa é que cerca de 12 mil cidadãos efetuem o registro ou procedam à atualização dos seus dados. Já em Minonga, o principal centro populacional da província do Quando, com mais de 300 mil habitantes, o ministro da Administração do Território, Daniel Félix Neto, procedeu à entrega de meios destinados ao reforço da capacidade operacional dos técnicos envolvidos no processo do registro eleitoral oficioso. É mais um reforço no quadro daquilo que é a capacidade institucional da administração local de Estado. E nesta altura, para nós é mais um agradecimento ao Sr. Ministro da Administração do Território, que acabou de facto por concretizar este desejo, não é necessário, uma vez que recebemos também mais um reforço dos meios para os nossos BUAP. Ao todo foram entregues 13 viaturas, todo o terreno e mais de 30 motorizadas, equipamentos que vão facilitar o acesso às comunidades mais distantes e conferir maior eficiência às brigadas no terreno. A nível nacional, nós temos a perspectiva de alcançar 16.707.455 cidadãos angolanos que prevemos constar na base de dados e que provavelmente estes é que poderão constar nos cadernos eleitorais para o exercício 2027. Mas é aquilo que nós temos estado a dizer constantemente. Não basta apenas termos a perspectiva. É preciso mobilizarmos a nação, sobretudo para as entidades que têm esta competência. Quem são essas entidades que eu estou a me referir? São os cidadãos maiores de idade, para que possam afluir os BUAPs e possam aderir os brigadistas a fim de fazer a sua prova de vida. Aqui ficou-se a saber igualmente que tudo está nos carris. O reforço que foi feito com os meios de transporte para o apoio ao serviço dos BUAPs, eles já fazem parte da segunda fase, mas como temos o cronograma em marcha, havia necessidade já de nós incrementarmos isto agora para não esperarmos aquilo que se perspectiva lá mais para frente. Mas tanto os meios de transporte como os aspectos ligados às telecomunicações, com a montagem das antenas VSAT, que já poderão entrar também nos próximos tempos aqui na nossa província, para quando se instalar os BUAP já encontram os serviços tecnológicos em funcionamento e automaticamente não aconteça, ou seja, não surja nenhum constrangimento no ato da realização da prova de vida aqui na nossa província do Quando. E quem já fez a atualização dos seus dados, confirma. Foi fácil, no princípio estava meio monótono, mas depois foi fácil sim. A deslocação enquadra-se no Programa Nacional de Monitorização e Fiscalização das Condições Técnicas e Humanas dos Balcões Únicos de Atendimento ao Público. O objetivo é assegurar que o processo de registro e a atualização de dados decorra com organização, eficiência, transparência e garantir que nenhum cidadão fique impedido de exercer o seu direito de participação cívica. E no final deste telejornal, sugiro-lhe que não deixe de ver o programa A Grande Questão. Porquê? Por se tratar de um assunto que diz respeito a quase todos os cidadãos. Quais as vantagens do imposto sobre o rendimento de pessoas singulares? Vai ser este o assunto que trará como convidados Esteves Cambundo, chefe do Departamento de Produção Normativa da AGT, o especialista em políticas públicas Joaquim Jaime, o economista José Lumbo e também um outro economista, Cristóvão Manuel, um programa que vai ser moderado pelo José Camangula. Assim, em especial, desejo boa noite, boa quinta-feira
Nós voltamos a ver-nos amanhã.